cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhes o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use dele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonadab, aleijado de ambos os pés. Versículo 13, que diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia na mesa do rei, e era coxo de ambos os. Pode sentar, por favor. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade, ao pastor Sidney por me confiar essa oportunidade. Como o irmão Roberto nos disse, nós iríamos para Palmeiras, mas houve um imprevisto. Mas uma coisa eu não me preocupo, sabe por quê? Porque muitas pessoas andam pelos seus próprios pés, e eu, graças a Deus, ainda, e que Deus me sustente para que eu nunca saia dessa posição, ainda estou debaixo da mão de Deus, né? E que Deus possa abençoar ao pastor Sidney, a sua família, a sua esposa e a todos. Liguei para o irmão Marcos, né? E falei para ele: irmão Marcos, tínhamos que resolver um assunto. Aí o irmão Marcos falou: filho, onde você vai hoje? Eu falei: até agora em lugar nenhum, então vem para Tambaú. Eu falei: só se for agora. É agora. Liguei para o Roberto falou: vamos, montamos e chegamos, né? Para a glória de Deus. Vou ser breve nas minhas palavras, mas o que lemos é uma das mensagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Sabemos bem que hoje é um culto de Santa Ceia, e sabemos bem que a Santa Ceia nos fala de mesa, nos fala de comunhão com aquele que morreu por mim e morreu por você e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Sabemos muito bem que Deus Pai Todo-Poderoso, Ele deu o seu Filho para que eu e você tivéssemos uma comunhão, não só uma comunhão no dia da Santa Ceia, porque muitas pessoas acham e acreditam fielmente que a semana da Santa Ceia é a semana onde eu devo orar mais, é a semana onde eu devo jejuar mais, é a semana onde eu devo me consagrar mais. Não, irmão. A Bíblia nos diz que Jesus, antes de partir, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você tem que orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, se consagrar mais, é todo dia, porque todo dia Ele está comigo, está com você, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas a verdade é que lemos uma passagem a qual temos muito conhecimento. Fala-nos de um menino que um dia, lá em Samuel, no capítulo 4, aonde o seu avô e aonde até o seu pai perderam uma guerra, e a Bíblia nos diz em Samuel 4 que na fuga daquela guerra, uma das amas então pega o menino, e na hora que está correndo, fugindo, o menino cai. Então nós sabemos a história claramente que o menino quebra os seus pés. Mas a Bíblia nos diz também claramente que um dia Deus escolhe um menino por detrás da malhada para ser um novo rei de Israel. A Bíblia nos fala que Davi passou por muitas coisas até chegar aonde chegou, mas aprove a Deus que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse. Os anos se passaram, os momentos se passaram, mas Deus ainda permaneceu fiel para com a vida de Davi, seu filho. Mas a Bíblia nos diz que quando Davi assume então a Israel, ele chega e lembra de uma promessa. A mensagem que eu tenho para você, ao seu coração, chama-se: ainda existe uma promessa. Aleluia!
Davi não usaria de beneficência com os seus, mas a Bíblia então nos diz que Davi está, o seu rei, grande, poderoso, Senhor de toda aquela terra, um homem que teve privilégios que poucos homens tiveram. Davi é o único homem a qual foi ungido 3 vezes, ungido na casa dos seus pais, ungido perante os seus inimigos e ungido perante todo o povo. Davi teve privilégios grandes e poderosos, porque a Bíblia nos diz em Crônica que Deus espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, que as pessoas temiam apenas de ouvir o nome de Davi. Um dia um escritor, vendo o exército de Davi se ajudando, irmão Carlinhos, ele não conseguiu comparar o exército de Davi a nada aquilo a qual os seus olhos mesmo viram. Então ele escreveu que ia se pôr juntando-se tantas pessoas até Davi, que o seu exército foi se comparado ao exército de Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? É um Deus que fala para a sua vida, pastor Dinei. É um Deus que fala para a sua vida, prefeito Carlos. É um Deus que fala para a sua vida, Almeiro. Que é quando ele abrir os céus, as pessoas vão ter que ver que Deus realmente é na tua vida, é nessa igreja, é com você. Mas chega o dia a qual ele chama então, ele diz, ainda há um. E alguém diz, olha, existe menino, Ziba, ele não falou nem o nome de Mefibosete, não falou o nome. Mas onde ele está? Ele está em Lodebar, na casa de Maquir. Então a Bíblia nos diz que Davi chama aquele menino. E quando ele chama aquele menino, a Bíblia nos diz claramente, a parte a qual eu pulei, que quando ele chega aos pés do rei, o rei pergunta, és tu Mefibosete? E ele diz, apenas teu servo. A Bíblia nos declara claramente que Davi olha para ele e diz, olha, tudo que era de seu pai e do seu avô, de hoje em diante agora é seu. Não era metade, não era um terço, não era um quarto, é tudo que era de seu pai, agora é seu. Mas o que me chama a atenção, que a Bíblia nos deixa claramente, pastores, a minha retaguarda, e igreja, que o último versículo a qual eu li, a Bíblia nos declara claramente que era coxo, porém, o menino. E um dia eu fiquei pensando nisso. Se a Bíblia já nos fala que já no começo da história dele, aquele menino era coxo, por que então a Bíblia, por mais uma vez, no versículo 13, diz que aquele menino era coxo e ainda comia todos os dias na casa do rei? Eu fiquei me perguntando, eu fiquei pensando comigo, e eu descobri, pela ajuda do Espírito Santo, porque terno bonito eu compro, sapato cromado eu compro, livros eu compro, diploma eu tenho na parede, professor de teologia eu também já fui, tenho um curso de bacharel, mas uma coisa eu tenho que saber, que se eu não ajoelhar o meu joelho no chão e colocar a minha cara no pó e dizer, Senhor, apenas faz o som e tu és goleiro, eu serei apenas mais um. Mas quando eu ajoelho, quando eu
fala, pastor Eduardo. Pastor Eduardo, que quando Davi, vou perguntar só para o senhor agora, que quando Davi assume como rei, Davi faz um decreto. Aquele decreto era que nem coxo não entraria dentro de Jerusalém. Capítulo 5, segundo Samuel. Davi era rei. E ele faz um decreto. Qual é esse decreto? Ele diz que nenhum coxo entraria dentro de Jerusalém. Aí eu fiquei pensando que essa passagem não é apenas uma história bonita, não é apenas uma história linda e maravilhosa. Essa passagem nada mais é do que um milagre na vida daquele menino. Sabe por quê, irmão Marlinho? Porque a palavra milagre do grego significa dunamis. O que é dunamis? Dunamis é o poder de transformar aquilo que é intransformado. É o poder de mudar aquilo que não pode se mudar. Eu fico pensando que às vezes Deus faz isso. Então você quer dizer que Deus muda? Nunca, jamais. Deus nunca vai mudar. O que Ele cumpre, Ele fará. O que Ele diz, Ele cumprirá. Porque Deus não muda. Mas às vezes Deus muda situações para que eu e você sejamos abençoados. A Bíblia nos diz claramente que lá em Gênesis, quando Deus fez os céus e a terra, Deus colocou então algumas nuvens e disse: olha, essas nuvens elas serão feitas apenas para que o orvalho molhe a terra, apenas que a chuva molhe a terra, apenas que a chuva molhe a terra, então nasça-se as plantas. Mas a minha Bíblia me diz que houve um homem que um dia chamou esses 150 profetas e disse: vamos para o monte e lá nós saberemos quem é Deus. E a Bíblia nos diz que Elias orou e o fogo do céu caiu e consumiu todo aquele holocausto. Eu estou dizendo de um Deus que muda situações. A Bíblia nos diz claramente que o mar, quando você vai numa praia, você sabe muito bem que Deus um dia diz: olha, as águas irão até aqui. Deus colocou um firmamento, as águas não passam para lá. Mas a Bíblia nos diz claramente que havia um povo que era oprimido, irmão Roberto. E aquele povo clamava a Deus, orava a Deus, buscava a Deus. E Deus um dia então diz para Moisés: Moisés, sai dessa terra. Mas chegaram perante então, na frente do mar, pastor Tirinei. O mar só vinha de lá para cá, o mar só vinha daqui para lá, o mar só vinha de lá para cá. Todo mundo sabia que o mar só fazia esse movimento. Mas a minha Bíblia diz que o Deus que faz milagre, ele olhou para o mar e disse: vai uma banda para lá, uma banda para cá. Para quê? Porque o meu povo vai passar no meio e vai cantar só do outro lado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha a Deus vai mudar para te abençoar. Não importa o que existe, não importa o que as pessoas falam. Quando Deus está nos céus, é só para te abençoar. Vejo lágrimas em hora de pessoas que chegaram nessa Santa Ceia arrastadas, em olhos de pessoas que chegaram nessa Santa Ceia cheio de críticas. Os seus mesmos nos criticaram. Mas deixa eu dizer uma coisa: o rei já se mandou chamar para vir comer junto com ele na Santa Eu sinto a presença daquele que está sentado no trono e está dizendo: eu conheço a sua dor, eu conheço a sua lágrima, eu conheço aquela lágrima que você derrama de madrugada, aonde o pastor não vê, aonde o marido não vê, aonde as pessoas não vê. Tem o Deus no céu que está dizendo: chora, minha filha, chora hoje, para sorrir amanhã. O choro pode durar a lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é teu nome, Pai. Aleluia. Sinta. Você não vem aqui apenas para comer um
Aleluia. Pode chorar se você quiser. Pode chorar. As suas lágrimas para mim podem até não sentir nenhum nada. Mas tem um Deus no céu que está dizendo, sabe por que ele chora? Sabe por que ela chora? Porque ele sabe que ainda quem tem o poder da sua igreja, quem manda nessa igreja é Jesus, quem morreu na cruz foi Jesus, mas quem ressuscitou está sentado ainda. A calabra cantará, aleluia. Vou terminar. Se conseguir. Fala. Vou terminar. A Bíblia nos diz que estava então o tal Mefibosete. E a Bíblia nos diz então que quando chega o enviado do rei, a Bíblia nos fala claramente que se você olhar para a vida de Mefibosete, o nome dele não é Mefibosete. A Bíblia nos fala que é Mefibosete. Nessa passagem fala. Mas se você for em Crônicas, no capítulo 8 e no versículo 34, saberás que o nome dele não é Mefibosete. A Bíblia nos diz que Saul gerou a Jonatas. E Jonatas gerou Merab-Baal. E Merab-Baal gerou a Mica. Por que então esse homem chama Mefibosete? A palavra Mefibosete tem dois nomes. Mefibosete significa quebrado pela vergonha. Ele foi quebrado pela vergonha. E a palavra nos diz que ele estava então lá em Lodebar. A palavra Lodebar, entenda isso. São duas palavras. Lod e a outra é Tibá. Significa Lod, não, e Tibá significa voz. Então, por causa da sua vergonha, porque ele foi quebrado, ele foi mandado para um lugar aonde não se ouvia voz. Aleluia! Assim é você. Que olharam de cima e embaixo e disseram: joga ele lá, esquece dele, não vai vingar, não vai adiantar nada, ele vai andar e nada vai acontecer. Mas deixa eu te dizer que o rei mandou te chamar.